Nível A, mais uma vez chegando para você nessa noite incrível e também todas as reprises do horário que você estiver assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Já agradecendo a audiência da semana passada, que foi incrível com o Newton Ferreira. Viu que programa emocionante, né, gente? E vocês demonstraram muito carinho também com os comentários e também com os números. A gente ficou muito feliz, tanto eu quanto o Newton. Deixo o nosso abraço aqui para vocês, tá? Nível A inicia hoje para falar sobre uma pauta incrível que vocês vão amar. Qualidade de vida, saúde, né? Muita gente me pede isso. E para mim é um prazer hoje receber aqui um programa, um amigo já, muito amigo, que a nossa história é muito incrível. A gente vai contar para vocês como aconteceu tudo muito rápido e como em tão pouco tempo ele conseguiu mudar o meu modo de pensar. Estou aqui ao meu lado com Vitor Marques. Gratidão, querido. Um dos melhores instrutores de yoga do Brasil. Posso falar assim? Pode. Vi, seja bem-vindo, viu? Olha, ele me mandou aqui um release dele, gente. Olha que história incrível a dele. Com 33 anos, ele é o papai da Laura. Manda um beijo pra Laura. Beijo, filha. Pai te ama. Tá assistindo a gente. E ele é um ser em constante transformação, gente. O que é isso pra você? Me conta. O que é um ser em se transformando toda hora? Me conta. Na verdade, todos somos seres em constante transformação. Mas no yoga a gente busca isso de forma mais intensa e constante, né? E a gente tem consciência disso. Muitas pessoas acham que não estão mudando. Todos estão, tudo muda. Uma única permanência no universo é a mudança constante. Mas no yoga a gente busca sempre melhorar, sempre aprender e evoluir como ser humano. É yoga ou yoga? Yoga. Por que yoga? Não tem acento, mas é yoga. Porque é o correto. A pronúncia correta então, em sânscrito. Para que todos saibam, yoga. Eu já sabia, porque eu pratico, mas é yoga, tá, gente, que se pronuncia. Isso daí já outras pessoas que eu entrevistei aqui no nível há muito tempo atrás, há anos atrás, já havia explicado o porquê que é yoga. É a forma correta de se pronunciar, tá? Tem um acento, né? O chapéuzinho. E você é professor de um método diferente de yoga, né? Conta um pouquinho para nós. Isso, chama Prakriti Yoga. Né? Ele não é tão antigo, ele foi criado há uns 25 anos pelo meu mestre, o mestre Vitor Lino. Certo. E é uma metodologia que tem influência do Tantra, tem linhagem do Tantra, um pouquinho também de influência do taoísmo, que o mestre do meu mestre também é um mestre taoísta. E é uma metodologia que é naturalista, então ela respeita a natureza e tenta viver em harmonia com os aspectos da natureza. E você já pratica há 10 anos, né? Isso, praticante há 10 e professor há 8 anos. E há 8 anos você já ministra essa aula. Sim. E como que é o retorno dos alunos? Porque você sabe que eu sou professor de Body Balance, que tem a filosofia do yoga. Eu te convidei para praticar uma aula, né? Sim, eu amei. Tudo muito estudado cientificamente, né, na Nova Zelândia, por uma especialista, né, que foi a criadora. Mas eu percebo que o yoga, ele é um pouco mais intenso, a aula é um pouco mais parada nos movimentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Vi, sobre a sua aula de yoga. Certo. Então, o yoga ele envolve várias técnicas em uma aula só. Então, nós utilizamos técnicas de respiração, que no yoga chamamos de pranayamas. Sim. Os exercícios, né, a parte física, que são os asanas, que vão muito além da parte física em si, né? Sempre que a gente faz um asana, muitas vezes a gente está buscando o efeito energético que aquele asana vai ter no corpo. Então, tem asanas, por exemplo, que vão te ajudar a liberar melhor algumas emoções que estão travadas. Cada asana vai ter seu aspecto energético e muitas vezes a gente faz, não é nem pela função física no corpo, e sim por esse aspecto energético. A parte física, ela vem junto, né? Mas é em segundo plano. O foco do yoga não é ou não deveria ser, pelo menos, tanto o físico Sim. diretamente tratado. E fora isso, trabalhamos também com mantras, meditação, relaxamento profundo. E isso é tudo muito bom porque é completamente emocional, né? Completamente Sim. emocional. Chakras, né? Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E a gente tem uma coisa em comum. Eu fiz o Body Balance 2 vezes o treinamento. E você também fez, né? O Prakriti
2 vezes, eu vi aqui no seu release. Sim. Por que você fez 2 vezes? Eu fiz a formação em 2015, a primeira vez. Eu já era praticante lá na escola há 1 ano. Eu entrei na escola em janeiro de 2014. Aí em 2015 eu já quis fazer. A minha intenção nem era virar professor. Mudou a sua vida, né? Sim, na época eu tinha outra profissão, era da área administrativa no setor comercial. Sim, você é formado em administração. Sim, eu fiz o curso de yoga no último ano do curso de administração na faculdade. Então, eu me formei nos 2 juntos. E na época eu tinha acabado de ficar desempregado. E como eu disse, não era a minha intenção, mas ao dar aula no curso a gente tem que dar aula para treinar, né, para aprender. E ao dar aula eu vi que eu me sentia tão bem quanto quando eu fazia aula. Certo. Então você virou um administrador dos seus próprios projetos, né? Isso, hoje em dia eu amo também a área administrativa. Sim, eu gosto, eu comecei a fazer faculdade com administração, depois que eu mudei para educação física. Sim, eu não entrei por... Muita gente fala, administração é para quem não sabe o que quer. Eu realmente gostava da área. Me desiludi um pouco com o setor corporativo, né? Uhum. Mas eu falei, dá para viver disso e eu vou viver fazendo o que eu amo, não vou mais trabalhar só para ganhar dinheiro, não vou... Certo. Viver ajudando as pessoas, me dá muita satisfação. E aí eu fiz o curso em 2015, aprendi muita coisa, me dediquei muito no curso, passei a dar aula. E no yoga a gente está sempre aprendendo, né? Eu tenho contato direto com o meu mestre até hoje, eu faço aula com ele até hoje, nesses 10 anos. É tão bom ser aluno, né? Se as pessoas soubessem. Sim, que nós, instrutores, a gente adora ser aluno, ser cuidado, né? E é bizarro, porque até hoje, às vezes ele passa uma coisa que eu em 10 anos nunca fiz. Então eu aprendo muito ainda. E na época ele dava uma aula que era só para professores, então a gente tinha Era um dia que todos os professores se reuniam com ele para tirar dúvidas, porque a gente tinha acabado de se formar, né? E você não aprende tudo de uma vez, então você vai aprendendo também com a vida. E em 2017, eu já estava dando aula há alguns anos, há 2 anos, ele pediu para eu ir ajudar ele a dar uma aula de formação, porque ele tinha se acidentado de moto, e era uma aula de asanas, então tinha que fazer muitas posturas, e ele não estava em condição de fazer, ele falou assim, vai demonstrando e eu vou explicando. Certo. E aí eu fui ajudar e acompanhei a aula o dia todo, e nisso que eu acompanhei eu vi que eu aprendi muito naquela aula. Mesmo sempre tendo me dedicado muito e tendo aprendido muito, eu vi que eu ainda tinha coisas que eu não estava preparado para absorver no primeiro momento. Precisava aprender mais, né? E que agora eu estava com mais experiência e a vivência na área, então eu refiz o curso inteiro em 2018. E me conta um pouquinho dessa história do Tantra, né? Que você fez durante 6 vezes, né? O curso e participou várias vivências de imersão em meditação ativa com esse seu mestre que você acabou de comentar, né? Isso. Eu quero que você me fale um pouquinho do Tantra e depois um pouquinho da meditação. Até a gente tem uma imagem sua aqui super legal, a gente vai pôr na tela. Sim. O Tantra, ele é uma filosofia de vida, né? Tem linhas de yoga que são de origem tântrica e algumas que não. São espiritualistas, aí já envolve um pouco religião e outras coisas. O Tantra, ele geralmente vem de uma linha naturalista e que vem de uma sociedade que era matriarcal e desrepressora. Certo. Então, matriarcal, muito diferente do que a gente vive já há muito tempo, que são sociedades patriarcais, né, que é a imposição através da força. A matriarcal, a mulher, ela está em evidência, porém ela não é melhor que o homem, porque as mulheres não têm essa necessidade de se sentir superior. Isso é uma necessidade do homem. Então, uma sociedade matriarcal é uma sociedade igualitária, onde cada um sabe o seu lugar ali na sociedade, o que você tem que desempenhar, e existe a colaboração, não a imposição. E aí ela não tem, né, imposição, então ela não tem opressão. Certo. Então o Tantra, ele segue alguns preceitos assim, e aí linhas de yoga que seguem, que são também de origens tântricas, elas vão ter algumas diferenças aí em alguns exercícios. Então tem exercícios que as pessoas vivenciam com a gente, que numa linha de Hatha Yoga, por exemplo, que é mais comum
e não é de origem tântrica, não vai ter. Que são movimentos, exercícios geralmente com mais movimento, mais Certo. dinâmicos. Como vocês podem ver, gente, olha, o Vitor explicando, né, certinho, exatamente a filosofia do Tantra para vocês que tem essa imagem poluída e pensa que Tantra é só pornografia, e não é. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho sobre as massagens que ele faz, a tailandesa e a tântrica, os benefícios e também o segmento, continuando o segmento agora da aula, né? Então, são Sim. movimentos mais intensos, mais fortes. Então, ela é uma mistura do que já se tem no yoga, que é você montar uma postura e ficar, né, na isometria, manter Certo. um tempo, com alguns exercícios de movimento. Então, existe ali, é mais dinâmico, então algumas respirações, onde a gente gira o quadril, movimenta a coluna. Certo. Isso é um pouco mais característico de linhas tântricas. E qual é? E aí, quem está em casa, quem tem dúvidas, assim, qualquer idade pode fazer uma aula de yoga com essa metodologia, né? E aí já emenda na meditação. Então, na escola a gente só evita que crianças façam aula junto com adultos. Certo. Então, como a nossa linha trabalha muito a energia sexual através dos exercícios, para crianças não é muito saudável fazer junto com adultos. Tipo, A partir de qual idade, Vi? A partir ali dos 12, 13 anos. Já pode. Meninas é mais fácil, porque menstruou já poderia. Certo. Então, você tem dá para Tem saber. a ver, então, né? Já virou mocinha, tá liberado. Sim, que aí é a formação do centro de energia da região sexual, que é o segundo chakra. Isso é importante falar. Então, Legal. crianças podem fazer. Crianças mais novinhas, a aula é um pouco diferente, é uma aula mais lúdica. Mas a partir de uns 8, 9 anos já conseguiria acompanhar uma aula com adultos, porém não é legal fazer junto com os adultos no mesmo ambiente. Certo. Mas tirando isso, podem sim fazer. Então, que nem eu tenho algumas aulas que são gravadas em vídeos. Elas podem fazer, desde que não façam num ambiente cheio de adultos, porque quando você coloca muitos adultos junto, trabalhando a energia sexual, a energia no ambiente fica muito forte. Certo. E aí, para essa criança, pode trazer alguns desequilíbrios. Entendi, perfeito. Eu vi que com o seu mestre você fez também, né, a imersão em meditação, né? Você tinha perguntado também do Tantra, né? Isso. Então, ligado ao Tantra, essa imersão que você fez de meditação, porque até hoje eu falo muito pro pessoal que está em casa, nas minhas aulas, quem está em casa. Eu faço meditação, gente, mas eu não sei se estou fazendo direito. Vamos aprender todo mundo junto hoje aqui, com o Vi, né? Então, essa meditação que você fez, essa imersão, o que você absorveu disso? O que você transparece para os seus alunos? Então, essa meditação é uma meditação que ele só passa para professores, nós chamamos de Soma, e ele passa um preparo de 1 mês para a gente fazer antes do dia. Então, um preparo com várias limpezas do yoga, né? Vários kriyas, são as limpezas que nós fazemos. É uma dieta restrita e bem específica, exercícios, já teve uns que eu tinha que fazer mais de 2 horas entre meditação, respiração e alguns exercícios por dia, todos os dias, mantras. Então a gente faz todo um preparo mesmo de 1 mês para no dia a gente fazer uma meditação intensa de 6 a 8 horas sem parar. E meditação ativa. Né? A diferença da meditação ativa... Ia te perguntar agora. Isso. Nós temos a meditação mais convencional, que é mais comum de se ver e que até foi muito difundida pelo budismo, que é você sentar e ficar quietinho, com algum ponto de apoio, se concentrando em alguma coisa. E tem a meditação ativa, que aí ela já vem ela é de origem tântrica. No mundo ela foi um pouco mais difundida pelo Osho, mas ela vem do Tantra, né? E aí a meditação ativa ela envolve movimento, dança, respiração, outras formas de você se concentrar bastante. A meditação ela é uma extrapolação da concentração. Certo. Então, quando você se força a se concentrar em alguma coisa por muito tempo, uma hora o seu cérebro muda a vibração dele. Ele muda a frequência que ele está vibrando por extrapolar a concentração. Tem muita gente que fala, meditar é não pensar em nada.
tá meio errado esse conceito porque tá certo e errado ao mesmo tempo. Então explica para quem tá em casa, vai, o que é meditar? As pessoas estão precisando muito meditar, eu sei que você sempre orienta isso, né? Sim. Pelo menos quanto tempo por dia e o que é? O que a gente faz? Onde nós elevamos os nossos pensamentos? Sim. Então, esse conceito de não pensar em nada. Porque quando a gente realmente entra em meditação, a gente não tem o processo de racionalização. Tá. Você realmente não está... Você para de pensar. Porém, não é se preocupando em não pensar que você entra em meditação. Para entrar em meditação, você tem que ter um ponto de apoio para se concentrar nele. Então, tem várias formas de fazer isso. Pode ser um ponto de apoio visual. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas olhando fixamente numa chama de uma vela. E aí o seu foco tem que ser totalmente aquilo, olhar para a chama da vela. Certo. E tem outras formas. Pode ser mental, você manter uma mentalização. O olfato tem a ver? Acender um incenso, ou para quem gosta de velas aromáticas? Dá para usar, mas não é... Atrapalha a mente. Não vou dizer que atrapalha. Por exemplo, você usar um incenso de lavanda que vai te ajudar a deixar mais equilibrado, mais calmo, ok. Mas não como ponto de apoio. Tá. Ele pode ser um auxiliar ali Só para ficar melhorar o ambiente ambiente. cheiroso. Isso. Tá. Como ponto de apoio é mais difícil. Você vou Eu ia ficar... trazer um incenso aqui hoje, gente, mas eu fiquei com medo de eu dormir. Ele continuava falando e eu dormi aqui na frente dele. Podia ter trazido Porque é um muito estimulante. fácil dormir na frente do Vitor, viu, gente? Eu que eu diga, já eu conto essa história. E aí, conta. Então, meditação é isso, a extrapolação da concentração. E existem vários tipos de pontos de apoio que você pode usar para isso. Como eu falei, você pode se concentrar na respiração, pode se concentrar em uma mentalização. E cada pessoa se dá melhor com um tipo. Então, tem pessoas que vão ter dificuldade de olhar para a chama de uma vela e pessoas que sentem muita facilidade de se concentrar num ponto de apoio visual. Então, muita gente, às vezes, tenta meditar e faz um exercício que para ela não é tão bom e funciona, às vezes, para muita gente. Aí a pessoa, não é para mim e desiste. Então, o ideal seria experimentar vários tipos de pontos de apoio. Posso falar do curso? Claro, deve. Eu vou tenho... até daqui a pouquinho perguntar para você um pouquinho sobre os cursos e esses eventos corporativos, né? Eu sei que você faz retiro, quero que você fale sobre tudo. Sim, então já pegando ali o gancho da meditação, Certo. Eu tenho um curso gravado 100% online. Nós temos até uma imagem, ó, como Isso. vocês estão vendo aqui na tela. A gente está mostrando para vocês, ó, que é o Guia Prático de Meditação, né? Isso. Online. E nele eu criei uma metodologia onde eu conduzo a pessoa em experimentar vários tipos de pontos de apoio, todos eles com áudios gravados para guiar ali a pessoa. Uhum. E ela faz primeiro um período de teste para ver com qual deles ela se dá melhor. E aí depois ela segue o treino dela com o melhor ponto de apoio para ela. Então, é muito importante isso, porque é isso. Se a pessoa tentar com um ponto de apoio que não é bom para ela, ela vai se frustrar e não vai conseguir. Fora que o curso também tem toda a parte teórica do que é a meditação, várias dicas da pessoa perceber se ela está no caminho certo, se ela está mais perto ou não de entrar em meditação. Tem um módulo que eu falo só dos benefícios da meditação. Mas é isso, meditação é maravilhoso. Recomendo que todos façam todos os dias. Quanto tempo por dia você recomenda? Depende um pouco do que a pessoa procura, né? Se for só para ter mais controle emocional, ali uma coisa mais leve, de 5 a 10 minutos já ajuda bastante. Sim. 10 minutos já é bem legal. Se a pessoa procura mais ali a questão da evolução, de aprimorar a parte ali, a intuição dela, aí é um pouco mais, aí de 15 a 20 minutos por dia. Certo, um tamanho mais legal. Lembrando, deixando muito claro, gente, ele nem ia falar sobre isso, mas eu quero aproveitar e dizer que meditação não tem nada a ver com oração. Não confundam as coisas, porque na sua meditação você pode falar, eu vou aproveitar para falar com Deus, né? Mas no yoga não tem isso, tá? É o que ele acabou de explicar aqui, né? A meditação. Então, é para você se autocurar internamente. Uma oração, de repente, dependendo da sua religião ou não, é outro setor. Tira um tempo para você fazer as suas atividades de oração separadamente da meditação, né, Vi? Sim, sim. Fala um como eu falei, pouquinho desses
se a gente quiser fazer o seu treinamento, é só entrar no seu Instagram, que é o Vitor Isso, Marques. no meu Instagram tem lá um link que Ó, Vitor Yoga. é Vitor Yoga. A gente vai pôr aqui na tela para vocês, ó. Já tá aqui na tela. E é só procurar o Vi no direct, né? Isso. Você olha lá aquela Na verdade, parte tem que... no bio da minha... Ah, no link da no bio link tem? da bio tem link pro canal do YouTube, tem link pro curso de meditação. Ah, E que se legal. quiser, pode me chamar legal. também que eu mando. Então, gente, entra lá, Vitor Yoga, e aí vocês conseguem no link da bio dele ter acesso a tudo isso que ele tá falando. E olha, eu garanto para vocês que é experiência própria, tá? É sensacional. E me fala um pouquinho desses retiros que vocês fazem. Sim, na escola a gente promove com alguma frequência alguns retiros por ano. Isso é o seu mestre que faz, não é você? Isso, eu ainda não promovi nenhum sozinho. Tá. Geralmente eu participo dos que tem na escola e também já participei de alguns outros espaços que me chamou para dar uma aula de yoga, uma meditação ativa. E além dos retiros, eu também já participei de alguns projetos de qualidade de vida em algumas empresas. Empresas corporativas grandes? Isso. Legal. E até internacionais. Então... Eu vi até que você me mostrou, há pouco tempo você fez um bem grande, né? Sim. Um hotel super grande e tal, Sim, que sim. legal. Então, esse do hotel foi um evento específico, Sim. mas eu já participei de projetos longos mesmo, de vários projetos que duravam 6 meses. Então, e era uma equipe grande também, era eu com yoga, mas tinha massoterapeutas, tinha psicólogos, preparador físico, acupunturista. E essa empresa que eu trabalhei nesses projetos grandes, ela viu que era mais barato cuidar da saúde do funcionário do que arcar com os afastamentos que eles tinham por burnout, com o prejuízo financeiro que davam, né, por afastamento. Sim. E a gente teve resultados muito bons. Eles mediam o nível de estresse dos funcionários Mas, antes de começar. Né? É como se fosse laboral nas empresas. Só que o yoga tem uma potência muito mais forte, né? Sim, sim. Não, ginástica a laboral que tem é muito bacana, mas é muito basiquinha. É pouco, e é que nem eu falo para os meus alunos, venham para aula, não venham só para fazer, venham para aprender. E sim, né? para liberar energia, trocar energia. Não, né? E aprender mesmo, porque eu dou lá um exercício de respiração e aí eu explico, olha, esse exercício ele é ótimo para equilibrar o nosso corpo, equilibrar as emoções. E a pessoa não precisa se limitar a fazer aquilo só quando ela tá na aula. Você mesmo já me ensinou vários, né? Sim, então tá num momento de estresse, para 5 minutinhos e faz o exercício. Teve uma vez, eu posso fazer te cortar, Vi? Teve uma vez que eu tava muito angustiado, aí eu já chamei o Vi, né? Depois eu conto como a gente se conheceu. Aí eu falei assim, Vi, é o seguinte, eu tô muito angustiado hoje, tô me sentindo uma coisa assim, sabe aquele negócio que a gente sente aqui, né? E aí tem horas que a gente não sabe o que fazer, você faz oração, para quem acredita em oração, ou às vezes a gente tenta meditar e não resolve. E aí, imediatamente, ele me passou um exercício por vídeo, foi muito fofo que você fez, inclusive. Ele me mostrou, né, o exercício. Não vou fazer aqui agora, porque senão as pessoas vão dar risada. Mas é só vocês chamarem ele lá no Instagram dele, entrar em contato com ele, que ele vai ser a pessoa mais incrível da sua vida. Vai ser seu mentor, igual ele é o meu. E ele me ensinou um exercício muito legal e acredito que melhorou. Eu te falei, né? Melhorou. Sim, deu funciona. Uma boa aliviada, né? Deu uma boa aliviada. Eu me senti um pouco mais tranquilo. E também teve uma outra vez que você me ensinou um que eu tava com muita dor, né? Lembra que eu te falei? Eu tava estufado. Sim. Falei, poxa, eu tô fazendo alimentação toda certinho. Eu tenho uma alimentação incrível que o Thiago Caldeira, meu querido amigo nutricionista, passou. Eu tento respeitá-la conforme eu posso durante a semana. E falei, eu não tô comendo nada de errado. E por que eu tô com essa dor? Assim, parecia uma inflamação. E aí você me ensinou aquele exercício de pôr a mão no joelho, né? E trabalhar o trabalho do abdômen. Então, são vários exercícios que ele explica e é por isso que ele tá falando, né? Porque você ensina e você quer que a pessoa aprenda mesmo, né? Sim, a ideia é essa. A pessoa... claro, fazer uma aula é maravilhosa. A pessoa sai de lá, que nem se fala zen, né? Eu às vezes sinto que eu saio dopado da aula. Quando eu faço a aula, eu saio assim, às vezes até sento, espero um pouco para dirigir. E é maravilhoso, mas no dia a dia a gente pode usar em partes o que a gente aprende numa aula. E Sim. funciona, se usar, funciona. É físico, é fisiológico, é energético e funciona. Se usar, funciona. Então, é até um... Posso já aproveitar e falar do canal? Eu ia falar do canal agora. Eu queria saber, o canal
Yoga para viver bem. Nós temos aqui também na tela, para vocês verem, que tá lá no link da bio, né, do seu Sim. Instagram. O que você explica nesse canal? Conta para nós. Então, o que eu idealizei para esse canal é ensinar técnicas e conceitos do yoga para as Tá aqui pessoas... para vocês, ó, gente, para vocês verem. Guia prático de meditação, esse é um, né? Não, E é tem- o outro. É o outro, Bi. É o Yoga para Viver Bem. É o Yoga para Viver Bem, gente. E ele, nesse canal, ele conta, além das aulas, né? Eu tenho 22 aulas gravadas lá São 22 disponíveis, aulas gravadas. gratuitas. E ainda tem outras coisas que você faz, né? Isso, então, a ideia desse canal é ensinar técnicas e conceitos do yoga para as pessoas usarem no dia a dia, mesmo sem serem praticantes de yoga. Então, aqui eu falei, tem lá uma técnica de respiração que a pessoa vai aprender a fazer, que vai ajudar ela a acalmar ali as emoções, se ela estiver num momento mais acelerado, mais conturbado. Tem técnicas de respiração, que é para quando a pessoa está com energia baixa, tá ali meio depressiva, então ela pode usar para aumentar a disposição. E tem práticas físicas, então eu inclusive vou retomar esse canal, ele estava um pouquinho parado, eu vou retomar Por favor, ele. a gente já conversou sobre isso, Sim. inclusive, né? É urgente, eu vou retomar ele urgente, porque eu tenho muita coisa bacana para eu tive que ensinar. fazer um canal também, as pessoas começaram a me cobrar demais, né? As coreografias, eu percebi que meu Instagram tava ficando só coreografia. Aí eu falei, não, eu vou apagar tudo no meu Instagram, que é de dança, e vou deixar só no canal. Então, quem quiser que vai lá, é impressionante. Em uma semana já passou de 1.000 seguidores. Olha que legal. Um beijo para todo mundo do meu canal. Mas o foco aqui é Yoga para Viver Bem. Você vai colocar lá no YouTube, Yoga para Viver Bem, Vitor Marques, vocês vão ver ele ministrando, né? Sim. E aí eu quero que você retome, Vi, porque é muito importante as pessoas aprenderem, né? Vou retomar. É que eu acabei focando bastante também nas massagens nesse último período, que é uma coisa que eu também amo muito fazer e acaba dando um retorno financeiro um pouco mais rápido, né? Sim, claro. Mas eu vou retomar sim o canal e vai ter muita coisa bacana lá para vocês aprenderem. Você ensina técnicas, né? E conceitos de yoga, né? Isso. E as pessoas podem usar isso, né? No dia a dia, falar, assim. No dia a dia. Então, vou ensinar lá um exercício de torção que ajuda no desapego, ajuda a liberar emoções que estão ali travadas e a pessoa não conseguiu digerir direito, aquele aspecto emocional. Tem igual aquele que eu te passei, Sim. né? Que estava sentindo uma angústia. Então, vai ter vários vídeos desse tipo para coisas específicas. Ter uma vida melhor, se sentir bem, se sentir equilibrado, né? Como você mandou aqui para mim. Vai ter meditação ter também. uma vida equilibrada, né, gente? O yoga nada mais do que é ter uma vida equilibrada. Então, os exercícios que ele ensina é sobre saúde mesmo, sobre você se auto-encontrar. E ainda, ele nem colocou isso aqui no release dele, mas eu quero abrir um parênteses de uma historinha que ele me contou do ovo da galinha. E você quer saber sobre essa história do ovo da galinha? Eu vou contar agora, porque nós não temos intervalo no podcast. Uma vez é o seguinte, eu há muito tempo, já tem mais ou menos um ano que tô tendo um problema muito sério em comer carne vermelhas, né? E eu sinto que eu como a carne vermelha e aquilo me faz muito mal. Já contei isso pro Vitor, né? Que o Vitor, depois que nós nos tornamos amigos, eu conto tudo para ele. E aí o que acontece? Eu falo, eu como e me faz muito mal, não consigo ter digestão. Você aí que adora uma carne, tudo bem, gente, vocês sem problema. Mas no meu caso, né, eu tive que adaptar, né? E aí o Vitor tava me contando, eu falei, caramba, Vi, mas você é vegetariano e não come nada de carne animal? Ele falou que não, nem peixe que ele não come. E aí ele me contou a história do mentor dele. E aí você me corrige se eu estiver errado, tá? Você quer que eu sobre conto? Os ovos, né? Então, eu vou contar e você só porque isso mexeu tanto comigo, gente. Quero dividir com vocês. A galinha, que ela é galinha feliz, né? Como a Paola Carrossela sempre fala nas receitas dela, são galinhas criadas naturalmente, em fazendas. E elas vão lá e botam o ovinho tranquilamente. Você vai lá, pega o ovinho e come o omelete, come o ovo mexido e tal, tudo bem. E o Vi estava me contando que ele estava sentindo algo muito estranho no corpo dele. Tristeza, né, Vi? Você falou. E aí, porque eu também estava contando a minha história para ele. E aí ele falou assim que o mentor dele falou, algo
que ele estava ingerindo, estava trazendo aquilo para ele. E um belo de um dia ele pôs a mão no ovo da geladeira, esses ovos que a gente compra De granja, que as galinhas são obrigadas a botarem, e a galinha é um ser vivo animal que tem sentimento, sim, porque vocês acham que os animais não têm sentimento, eles têm muitos, todos os animais, né? E ele estava me contando que ele descobriu que foi através do ovo, então ele trocou pelo ovo orgânico, aí agora é com você. E aí você teve uma vida melhor? Conta, porque para quem tem em casa, essas coisas é muito legal saber. sim. Fala um pouquinho do vegetarianismo, até para o pessoal entender todo o contexto, né? Eu não virei vegetariano por consciência do animal, do planeta, porque tem vários motivos, na verdade, para as pessoas virarem vegetarianas. Tem a questão do planeta, que é péssimo para o planeta, tem a questão dos animais, que é péssimo para os animais. Mas eu parei de comer carne porque eu percebi que fazia mal para mim. Eu parei num processo meditativo, não tinha intenção nenhuma de parar. Eu tinha 6 meses só como praticante de yoga. E numa meditação que a gente fez em grupo, na hora que eu abri o olho, eu olhei para tinha uma comida no meio, assim, da roda. Era tudo vegetariano no dia, mas eu comia carne todos os dias, né? Frango, por exemplo, comia todos os dias. Na hora que eu olhei para a comida, eu ouvi a minha voz falando no meu ouvido: para de comer carne. Aí eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Eu ainda nem... Hoje em dia, se eu escuto a minha... Quando a gente escuta a nossa voz, é a intuição. Sim. Né? Ela se apresenta de várias formas. Quem faz isso para um pisciano, então... Mas é só a nossa intuição falando Sim. com a gente. E aí, aí eu olhei pra comida e falei: vou tentar. Aí eu fiquei sem, por um tempo. E aí, com uns 20 e poucos dias, quase um mês, sem carne, eu vi que eu tava muito mais calmo. Tava com mais disposição, mais força, mais equilíbrio. Eu vi que eu tava muito melhor. Então eu vi que a carne me fazia mal. E aí eu bati o martelo e falei: bom, realmente não vou comer. E foi muito tranquilo pra mim parar de comer. Nunca tive recaída, nunca tive vontade. Vai fazer no meio do ano agora 10 anos sem comer carne. 10 anos já. Ou E seja, aí, tudo isso veio com o yoga, né? e o yoga, a meditação e até a ausência da carne vai trazendo mais sensibilidade pra gente. E aí, beleza, fiquei sem comer carne por um período e conforme eu parei de comer carne, eu passei a comer muito ovo. Foi uma forma até que eu tive ali de substituir um pouco a proteína e tal. E aí, comendo muito ovo, eu comecei a ficar triste. E assim, eu fiquei muito triste. E eu não tinha motivo pra estar triste. Tipo, tava tudo legal, sua filha tava bem. Tava tudo bem, não tinha okay. nada externo me deixando triste, era interno. Mas tinha uma tristeza em você. E aí no yoga, se a gente tem algum problema, a gente busca identificar. Uhum. Não, na verdade eu falei com ele depois. Você até confundiu um pouquinho. Eu falei com ele depois de entender que era o ovo. Tá. Primeiro eu me questionei: por que eu tô triste? E aí você senta um pouquinho lá, até na hora da meditação, pode fazer um pouquinho depois e pergunta pro corpo: por que você tá triste? Por que você tá triste? O corpo fala com a gente. Às vezes não fala na hora, mas em algum momento ele fala. E aí comecei a me questionar, aí eu, no dia seguinte, abri a geladeira pra tomar café, na hora que eu pus a mão no ovo, Você veio. Sentiu. Na hora, assim, é o ovo. Aí eu falei: bom, não vou mais comer ovo. Parei também. Gente, eu nem vou mais convidar a Márcia Sensitiva pra vir no programa, tá? Eu ia trazer a Márcia Sensitiva, a Bia, nem vou trazer mais agora aqui no programa, porque depois desse monte de sentimento que ele sentiu, né? Então, mas que legal essa história. Aí eu parei, fiquei 3 meses sem comer ovo. Só que aí... Você parou geral. Sim, só que aí eu comecei a sentir falta nutricionalmente mesmo. Tá. Né? Perdi peso, eu comecei a me sentir não Teria tão que ter passado no Thiago, que ele ia te ensinar várias substituições de proteínas e aí vegetais. Eu lembrei que meu mestre ainda comia ovo. E aí eu levei a questão pra ele. Eu falei: mestre, eu senti que eu tava triste, eu senti que era o ovo. E aí eu parei de comer ovo, só que agora eu tô sentindo falta, né? Nem da questão de comer, de paladar, mas de nutricionalmente mesmo. E eu vi eu lembro que você come e tal, você nunca sentiu? Ele falou: ó, Vi, eu já senti também, e também foi tristeza, e eu troquei pelo ovo orgânico, com o orgânico eu nunca senti. E por quê? Tanto a carne do animal, quanto o que vem do animal, o leite, o ovo, traz a energia do animal, que pra gente já não é boa. Mesmo se o animal estiver bem, estiver legal, já não é algo bom porque não é a nossa. É uma energia diferente que você está pondo para dentro.
Mas a galinha de granja, ela sofre muito, né? Durante todo o processo que ela tá lá botando ovos, tomando hormônio. São hormônios, Eles arrancam o injeções. bico da galinha, ela E elas fica ficam presas, presa. Então, tristes. e todo aquele sofrimento que ela tá também passa pro ovo, né? Então, inclusive elas botam mais de um ovo por dia, de O tanto que não é hormônio. normal, né? Não, o normal é um por dia. Então, aí quando ele falou isso, eu passei a comprar só ovo orgânico. E aí eu nunca mais senti tristeza. Quem sabe essa mensagem que você está passando agora não sirva para algumas pessoas que estão se sentindo tristes, né? Talvez é a sua alimentação. Sim. E assim, a gente não está aqui batendo martelo de veganismo, nem de vegetarianismo, né? Tá tudo bem, nível A é super eclético, a gente fala sobre tudo aqui, sabe? Posso receber aqui o dono da churrascaria Vivano aqui de São Caetano. O que eu quero que vocês entendam é que nós estamos falando sobre saúde e bem-estar. E o Vitor foi convidado hoje para estar aqui nessa pauta para tudo que ele passou de melhor na vida passar para vocês. E ele passou isso para mim. Então, eu também comecei a comer ovos orgânicos e eu comecei a me sentir muito melhor, porque eu pensei, poxa, agora eu entendo porque a Paula Carrossela fala galinha feliz, né? Porque ela botou naturalmente o ovinho dela, né? E não foi uma coisa assim. É certo, o veganismo já é mais radical, porque eles não querem que come nada origem animal. Vão até além da comida, né? É além da comida, tudo que você veste, tudo que for origem Sim. animal, né? Uma hora a gente traz uma pauta vegana aqui, que muitas pessoas me perguntam, né? Por que toda vez que eu vou comer um hambúrguer, eu peço um hambúrguer de planta e eu acho uma delícia. Para mim, eu gosto. Mas, e outra, tem fast food, gente, que já aderiu, porque já sabe que muita gente das populações tá nesse método de uma qualidade de vida, que nossa alimentação é o que estraga a nossa vida. Sim, hoje em dia tem até alguns documentários no Netflix, tinha um. Sim, nossa, se a gente for por exemplo, que mostrava que assistir, você para de comer. que tinham várias pessoas, tipo, o maior levantador de peso do mundo era vegano. Vegano. E o cara é de monstro, Sim. forte, tem saúde, atletas de várias modalidades diferentes, de alta performance, que são vegetarianos e que relatam que melhoraram muito depois que pararam de comer carne. Sim. Então eles fazem alguns testes mostrando como que a carne, o problema que eles enfatizam, né, da carne, que ela inflama as paredes da artéria. Certo. E aí o seu sangue não flui direito pelo corpo. Sim. Então isso é o que eles mais enfatizam ali como um problema. E isso acontece 6 horas após a ingestão, nas próximas 6 horas. Depois o corpo se restabelece, só que aí você come a cada 2 horas, nunca se restabelece. A gente sempre tá comendo, né? Então... Se for analisar. Então, assim, o que a gente tá batendo martelo aqui é que, assim, não deixem de comer ovos, quem gosta de ovo, mas procurem, gente. Eu sei que é um pouquinho mais caro, mas não é melhor você investir na sua vida? Não é tanto? Hoje eu troquei Você fez uma comparação? Hoje eu troquei o orgânico pelo caipira. Com o caipira eu também nunca senti tristeza. Tem alteração no gosto? E ele é mais barato. As pessoas falam do gosto, é a mesma coisa? Tem um gosto, às vezes, um pouco mais forte, mas pra quem gosta de ovo... Gosto de ovo. É ovo. E... Tem a opção de tirar a gema também. E eu compro, como eu como bastante, eu compro em grande quantidade em uma distribuidora. Né? Se você for comprar no mercado, é assim, bem mais caro, né? Uma cartelinha com 8 ovos. Então é legal comprar em distribuidora e preferir ou caipira ou orgânico. Ou orgânico. Né? E queijos também, queijos orgânicos, você indica? Olha, queijo eu ainda consumo, mas eu reduzi muito o consumo de queijo. Tipo, hoje em dia eu não compro mais pra ter em casa. Tá. Quando eu virei vegetariano, eu passei a consumir muito queijo também. Porque o vegetariano, ele come ovo e queijo, né? Tem definições, né? Chama ovo-lacto vegetariano. Certo. É o que não come carne, mas ainda come derivados de ovo ou derivados de queijo, de leite. Pouquíssimo coisas de origem animal. Então, tipo, leite eu não tomo. Eu faço leite vegetal. Certo. Em casa. Mas queijo eu ainda consumo, mas de uns 2 anos pra cá, inclusive nesses processos de meditação, com essa meditação mais intensa que eu faço com o meu mestre, que eu senti que eu tinha que reduzir, pelo menos reduzir muito o queijo. Para ainda é muito difícil
por causa da sociedade, né? Tipo, você vai comer uma pizza na casa de alguém, se você não come queijo, Sim. você não vai comer, não vai ter Sim, praticamente eu opção. mesmo Você não come carne nem queijo. Recebi para jantar e eu me preocupei com o que você Sim. come, né? Os outros convidados comeram um peixinho, mas você comeu só o que te agrada. Isso também é um cuidado. E muitas pessoas me elogiaram até depois que eu fiz esse jantar para nós, porque falaram assim: poxa, que legal, você tem um amigo que é vegetariano, está se preocupando com ele, né? Sim, gratidão, É inclusive. lógico, Não né? é tão Porque comum. como que eu vou te chamar para uma confraternização na minha casa, sabendo que você é vegano ou vegetariano e eu não vou me preocupar? Sim. Então não tem como. A gente tem que respeitar, gente, todas as tribos. E eu sempre falo isso. Ser nível A é respeitar. Respeitar o que a pessoa quer. Isso sim é opção, tá? Orientação sexual não é opção, tá bom? O que é opção é você escolher o que você vai comer. Entendeu? Viu a diferença da palavra opção, né? Bato muito essa tecla porque as pessoas confundem muito essa palavra opção. Então, assim, escolha comer produtos de origem orgânicas ou caipira, porque eu acho que isso vai fazer muito melhor para sua saúde. Se você é um maromba, tá me assistindo, tem muita ingestão de ovos, vai em distribuidoras, como o Vi falou, não é tanta diferença de valor. Às vezes até mais barato. E aí você vai ter até mais energia na academia para treinar, né? Olha que dica bacana que ele está dando hoje para vocês. Então o programa hoje foi voltado sobre saúde, sobre essas dicas incríveis que o Vitor trouxe, mas agora eu quero pular um pouco esse assunto. Guarda essa dica da alimentação. Sobre as massagens, né? As famosas massagens. Vamos falar um pouquinho da massagem tailandesa, que eu sou cliente, inclusive, do Vitor. Quando eu chego lá, coitado, eu não sei nem o que ele faz comigo, porque eu capoto. Eu capoto. Existem pessoas, Vi, que assim, é uma troca de energia tão legal que eu e o Vitor, a gente se conheceu através de uma amiga, que é a Marislane, que ela dava aula no condomínio, que quem comanda o condomínio são amigos meus, que contratou o Vitor e a Marislane. Não sei se você trabalha para essa empresa. Sim. Então, são todos meus amigos, né? E aí eu já conhecia ela, engraçado que eu já conhecia ela, mas... Fala de mim pra ela. Pra você. Mas eu não tinha tido mais contato com ela e reencontrei ela lá. A gente é muito amigo, queridos, eu já dei aula lá no condomínio, inclusive. E a Mari falou, olha, eu tenho um amigo meu, tal, eu tava com uma dor, essa dor que eu falei pra vocês, uma dor estranha, né? E ela falou, olha, eu tenho um amigo meu, o Vitor, eu termino, acho que você termina a sua aula. Ela terminava dela e eu entrava pra dar aula. E aí você tocou nela em um ponto, eu acho, e ela melhorou. Sim, ela tava com uma... Aí eu falei, então eu quero conhecer, né? Quem é essa pessoa, tal, tudo. E aí ele mesmo falou pra mim, ele falou, não, fala pro Alan entrar em contato comigo, dá meu WhatsApp pra ele e tal. Eu sou extremamente chato, eu acho que é invasivo a gente pegar o telefone de alguém e já mandar uma mensagem já do nada. Mas como nós somos públicos, né? A gente acaba... Isso que eu ia falar, eu sou terapeuta. Tudo bem, a gente atende, né? Então tudo bem. Então eu mandei de fato a mensagem e ele respondeu prontamente, já marcamos. E de fato, na primeira sessão de massagem tailandesa, já saí de lá outra pessoa. Ainda com muitas dores eu estava, mas eu já saí de lá bem melhor, tanto muscular quanto interno, nos órgãos. E isso que foi o mais interessante da Thai, né, Vi? Então conta um pouquinho da Thai pra gente pular pra Tantra, antes que a Bia me mate, a gente estourar, todo nível A gente estoura. Vamos lá. A tailandesa, ela também já foi um pouco deturpada, infelizmente, porque na Tailândia tem muita massagem, mas lá a prostituição também é muito grande. Então muita gente às vezes faz lá uma massagem, aí recebe o famoso happy end, chega aqui, conta que fez uma massagem tailandesa e conta o final feliz. Então, mas a massagem tailandesa, ela é muito séria e ela faz parte da medicina tradicional tailandesa. Tá? Aqui no Brasil ela também é conhecida como massagem Thai Yoga, porque alguns movimentos que tem nela lembram um pouco as posturas do yoga, mas ela não tem nada a ver com o yoga, não tem origem do yoga. Só mudaram o nome por causa dessa deturpação que teve nessa questão aí de confundirem com conotações sexuais. Então, eu prefiro chamar de tailandesa, enfatizar para tentar resgatar a origem dela, porque é o certo, mas também é conhecida como massagem Thai Yoga. E aí ela envolve uma combinação, ela é feita com roupa, e ela envolve uma combinação de movimentos com
pressões. Então, vai ter as pressões igual uma massagem de massoterapia, só que a gente não utiliza óleo porque é com roupa. Então, a gente usa muito palma, às vezes pé, joelho. A gente usa o corpo todo para fazer a massagem. E tem essa combinação com os movimentos. Então, a gente pega... Você não vai lembrar que você dorme, né? Não, mas eu lembro as partes que ele me aperta, ele fala, tá doendo essa região? Aí eu falo, sim, tá doendo muito. Aí ele fala, é o órgão tal, entendeu? Gente, foi a primeira pessoa, fora eu, porque eu também dormia quando eu fiz o curso, eu recebi muita massagem. Eu vou fazer também E eu me estética entrego. com a Marislane, eu durmo com ela fazendo injeção no meu abdômen. É um absurdo. É um absurdo. E é uma massagem que ela libera muita energia, né? Essa combinação das pressões com os movimentos que a gente faz de alongamento. E assim, a pessoa que tá recebendo, ela só relaxa. Você viu, né? Você até dormiu. Sim, depois cheguei. Mas... Aí fui dar aula, gente, quase dormindo em cima das alunas, depois cheguei em casa, dormi de novo. E é o terapeuta ali que faz toda a movimentação, todo o esforço físico do terapeuta. Não sei nem como que você fez comigo, né? Desse tamanho dormindo. Então, essa combinação ela tem uma liberação energética muito grande. E essa liberação energética por si só já traz cura. Claro que dependendo do problema da pessoa, a gente faz coisas específicas, né? Igual aquele exemplo que você deu da Marislane. Era um problema específico, apertei um ponto lá do pé dela e ela curou na hora, sarou na hora. Mas eu já peguei pessoas, por exemplo, eu tive uma aluna que ela quis fazer a massagem comigo para conhecer, eu perguntei se ela tinha alguma questão que ela queria tratar. Ela falou que não, que só queria conhecer e relaxar mesmo. Eu fiz lá a sessão. E aí no dia seguinte ela falou, meu, você me perguntou se eu tinha alguma coisa, eu nem lembrei porque eu tenho uma dor crônica no joelho e já tentei tratar, disseram que não tinha tratamento e nem lembrei de te falar disso. E sumiu. Eu percebi ontem à noite que não doía mais, hoje de manhã não doeu mais, sumiu a dor. E joelho nem é uma região que se massageia, é uma região sensível, né? Sensível, tinha a parte lá que pode Mas deslocar. a Thay, ela trabalha muito pernas e quadris. E liberar essa energia dessa região é muito poderoso para cura. Então, Eu sei. Então, Eu sei porque eu sou fascinado pela Thay. Então, a Thay é isso, é maravilhosa. E a tântrica, que é um tabu, né? Todo mundo fala, eu não vou fazer massagem tântrica de jeito nenhum, porque eu vou ter que ficar pelado, e porque vai colocar a mão na minha genital, homens e mulheres, inclusive, né? Sim. O Vitor, no caso, atende só mulheres por opção, não por nada, é porque ele tem um segmento, ele só atende mulheres na tântrica. E eu queria que você explicasse os benefícios da massagem tântrica e tirasse um pouquinho desse rótulo que é uma coisa, uma conotação sexual, porque não é. Tem nada a ver, gente. É uma coisa que é para você melhorar tanto a sua mente quanto os seus chakras. Você sai de lá evoluído, né? Sim. Conta um pouquinho para quem tá em casa. A massagem tântrica, ela também vai ter uma liberação energética muito grande. E nela a gente primeiro prepara todo o corpo. Na nossa linha a gente faz a massagem sensorial, que é um toque bem, bem suave que a gente faz pelo corpo. Isso vai ativar ali a bioenergia da pele. Sim. E também faz alguns pontos do corpo específicos do corpo, massagem mesmo com óleo, pegando desde o pé, costas, frente e trás, que vai liberar também a energia do corpo para ela fluir melhor por todo o corpo. Certo. Tem um exercício ali de conexão que faz, de conexão com a terra, conexão entre o terapeuta e a cliente. E só no final que tem realmente ali um estímulo na genitália e de acordo com o que for combinado antes com a pessoa. Então, a primeira coisa na sessão, a gente senta e conversa. Então, eu pergunto para a pessoa como que foi, como que é a parte ali de relacionamentos, se ela está se relacionando, como já foram ali os relacionamentos dela. Muitos estão travados. Sim, o nível de pessoas que já sofreram algum tipo de abuso é muito grande, muito maior do que eu imaginava de quando eu entrei, né? Passei a atuar 2 anos como terapeuta tântrico. Isso cura a mente, né? Então, as pessoas chegam realmente com traumas, é uma terapia, um processo terapêutico muito grande. Então, primeiro tem toda uma conversa. Eu já cheguei a ficar 1h30 conversando com a cliente. Tem pessoas que... Tem gente que fala, só isso aqui já para mim já... É uma terapia ficar com já você, valeu, porque... E a pessoa fazia até realmente terapia com um psicólogo, tudo. Mas acabava não abordando essas questões ou não se sentindo à vontade. E aí ela vai estar lá para isso, né?
E aí, de acordo com o que a pessoa fala, também me ajuda a conduzir a massagem. E antes também é combinado, ó, a pessoa permite que seja feito um estímulo interno na genital, ou só externo, ou nem externo. Tem pessoas, dependendo do nível ali de bloqueio que ela tem, que numa primeira sessão ela nem vai permitir. Então tudo é combinadinho, direitinho antes da massagem, para eu poder usar. Eu sempre brinco, eu falo, olha, o sim pode virar não a qualquer momento. Então, se ok, eu libero isso, e na hora ela estiver sentindo um desconforto que ela Sim, se ela estiver não se sentindo quer, invasivo, ela pode na hora pode na falar, hora não falar, estou confortável. por favor, pare esse tipo de estímulo, que eu paro. Ok. Agora o não pode vir assim. Então, se tiver, eu sempre brinco, se tá na dúvida, fala que sim, depois se virar não, tudo bem. Porque se falar não, e aí na hora a pessoa pedir, não pode fazer, eu quero, aí eu não posso fazer. Pode Porque depois que a retroceder. pessoa já tá na massagem, ela já tá ali mais vulnerável, digamos assim. Certo. Então, e aí depois que tudo aquilo passar, pode ser que ela se arrependa, então eu não posso correr esse risco, porque aí a pessoa acaba saindo com um trauma ao invés de curar. Exatamente. Vocês estão vendo, gente, como é uma metodologia científica e que isso é muito cuidado. Então, quando vocês forem fazer e procurar uma massagem tântrica, procurem, por exemplo, um profissional como o Vi, que ele é muito profissional no que ele faz, ele tem um respeito muito grande por tudo. Em nenhum momento que eu conversei com ele, durante todo esse tempo que a gente se conhece, há pouquíssimo tempo, né? Eu mal cheguei de viagem nos Estados Unidos, já conheci o Vitor e ele mudou a minha vida de verdade, só da gente conversar. Porque eu chego na casa dele à 1 da tarde, ele me faz o favor de me atrasar para minha aula das 6:30 da tarde. Então a gente fica muito tempo conversando e além das conversas, esses ensinamentos de alimentação, de calmaria, e aí ele faz o chazinho lá de gengibre dele, com melzinho, com limão, e ele me explica o porquê que aquilo, né, que é um antioxidante para o nosso organismo, mais ou menos isso, né, o gengibre, não é? O gengibre, ele é anti-inflamatório, ele ajuda até a tratar infecções. Eu já curei infecção de garganta tomando chá de Chá de gengibre e gengibre, fazendo alguns Então a gargarejos. gente fica lá, a gente tomando um chá e vai conversando, e ele vai mudando a minha mente. Eu vou cada vez mais, porque eu sou muito curioso, e por ser entrevistador, eu fico perguntando, né? Então eu pergunto tudo para ele, que vocês podem imaginar, né? Então na massagem tântrica, quando ele toca nesse assunto, ele toca com muito respeito, com muito cuidado, e ele já me relatou alguns clientes que ele teve, da forma respeitosa com que ele trata. Essas mulheres que o procuram para tântrica, né? E o fato de ele não atender homens é porque é uma opção, né? Ele prefere a tailandesa sim, Sim, e a tântrica tailandesa, não. sim. Então, se vocês forem chamá-lo, é no Instagram também, que é o Vitor Yoga, né? E não esqueçam que o YouTube dele, tá, gente? Yoga para viver bem. Então, por favor, mandem mensagens para o Vi, quem estiver assistindo o nosso podcast, ele vai estar colocando nas redes dele também. Eu vou pedir um favor para vocês, gente, inédito isso aqui, tá? Você que está assistindo pela televisão, pelo canal 9 da NET Claro, aqui em São Caetano do Sul, deixe seu celular ligado no YouTube também, para a gente ter mais audiência no YouTube também, tá bom? Afinal de contas, é um podcast, mas é uma entrevista televisiva, né? É uma vitrine, e eu acho que essas informações é muito legal vocês saberem e comentarem, porque lá no YouTube, que nem agora que vocês estão assistindo a gente, vocês podem pegar agora o YouTube e já falar com o Vitor, porque ele vai estar assistindo a gente e ele vai responder imediatamente. Se ele não responder agora, né, nesse horário, ele vai responder posteriormente pelo canal dele, já pelo canal dele, olha que legal. E aí você já aproveita e já segue ele. E pra gente terminar, Vi, aqui, a gente tá com uma brincadeira aqui no programa que chama-se Bate-Bola, né, que já teve na Marília Gabriela. Aliás, eu amo a Marília Gabriela, acho ela inteligentíssima, o Jô Soares, meus grandes inspiradores. E que bom que eu posso ter esse canal direto com vocês há 6 anos para poder trazer pessoas incríveis como o Vitor. E aí eu faço essa brincadeirinha no final, isso tem que ser bem rápido, tá? Porque a gente tem exatamente 3 minutos. Então vamos lá, ó. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder o que vem à sua mente. Usa yoga agora, tá? Mas tem que ser, ó, nível A. Tem que ser uma coisa assim, muito top, uma coisa assim. Você não vai responder qualquer coisa. Quando eu falar assim, sua filha, você não vai responder qualquer coisa, certo? Como eu não vou perguntar da sua filha, então você responda numa conotação
nível A, que seja muito top para você, combinado? Certo. Podemos dar início? Vamos. Então, responda para nosso público que está em casa, Vi. Para você, o que é vida? Vida. Vida é viver. Muita gente busca o sentido da vida e não vive, só sobrevive. E o sentido da vida É diferente, viver. né? Viver e sobreviver Sim. é diferente. O sentido da vida foi uma das coisas que eu entendi em processos de meditação bem profundos. É só viver. E as pessoas não vivem, sobrevivem buscando um E eu sentido para a sempre vida. falo para os meus alunos no final do Body Balance, né? A gente sempre tem que terminar com uma mensagem, não é obrigatório, mas eu gosto de terminar com uma mensagem para que eles levem. E nessa última aula que eu ministrei, eu falei que nós vivemos com tristezas e felicidades, que são estados que nós passamos, né? E nós precisamos passar por isso. A gente precisa passar pela tristeza e a gente precisa passar pela felicidade. A felicidade para que a gente tenha aquela memória afetiva, gostosa, que você lembre daquele momento. Então, aproveite muito quando você estiver feliz, vivendo um momento muito bom, seja qual for. E a tristeza, aprenda, é um aprendizado. Sim, são aprendizados. Então, assim, entenda que aquilo vai passar, né? Não fique sobrevivendo aqui na Terra. Viva, né? Viva a vida. A gente tem uma música, né, que eu coloco no final da aula, que sempre fala, viva a vida, né? Antes de morrer, viva a vida. Entenda que essa tristeza que você está passando nesse momento, se você estiver passando, ela vai passar. Não há tristeza que dure para sempre, assim como também não há felicidade que dure para sempre. Seria um saco toda hora a gente ser feliz, tudo dá certo, perfeito e tal. Então tem que ter os altos e baixos, porque isso é viver. Muita boa colocação. Acima da vida, sobreviva. Amei. Melhor resposta até hoje. Amor para você. Amor é uma emoção. Além de mim. O amor é uma emoção, É. como todas as outras, porém uma emoção muito poderosa. Então, o amor foi muito romantizado. Muita gente toma o amor como algo, muitas vezes divino, como algo inalcançável, algo que tá fora, ou que tá no outro, né? Ah, eu Sim. só amo se eu tiver com essa pessoa, eu só Isso. amo isso ou aquilo. Colocam nas outras pessoas. Ou às vezes até em objetos, né? Tem gente que ama até objetos. E o amor não é isso. O amor é uma emoção que, assim como todas as outras, fazem parte do nosso instinto de sobrevivência. O amor, ele tá aí pra gente sobreviver. Assim como o medo, assim como a raiva, todas as emoções, elas têm essa função, nos proteger, nos fazer sobreviver, para a espécie não morrer, né, e perdurar. Mas, ao mesmo tempo, é uma emoção muito poderosa, é uma emoção com uma vibração muito alta, então, e um poder de atratividade muito grande, um poder de atração muito grande. Então, é maravilhosa, vivam o amor, mas não virem refém, né, do Exatamente. Amor. E eu posso até complementar que amor é uma gratidão. Por isso que eu falo que o Vitor, para mim, ele é pura gratidão, ele é amor, ele é uma pessoa que quando você tá perto dele, você sente isso, essa energia boa, essa vontade de querer estar perto cada vez mais. Hoje mesmo eu já queria que ele ficasse comigo até as 9 da noite, porque a gente vai ter um lançamento incrível na academia, que já aconteceu, né? Esse programa está sendo gravado, já aconteceu. E eu queria muito que ele participasse desse momento. Então a gente quer para os nossos amigos as coisas boas. Eu acho que assim, amor é isso. Você querer bem ao próximo, né? E você principalmente querer bem a si mesmo. Né? Também se amar, o amor próprio é muito importante. O amor próprio é muito importante, muito mais do que o do próximo. O amor, ele não vem de fora, ele acontece de dentro para fora, né? No taoísmo, no yoga, a gente fala que quem vibra em amor é o coração, realmente. Né? As emoções, elas acontecem nos órgãos, cada órgão são responsáveis ali por algumas emoções, e emoções como alegria, amor, gratidão fazem parte do coração. Sim. Assim como angústia e ódio também fazem parte do Sabe coração. Sabe que uma vez, há muito tempo atrás, aqui no Nível A, eu perguntei, o que é amor? A pessoa falou chocolate. Assim, as pessoas nem pensam para falar. Então, tá mais pra euforia. Peguem essa entrevista, assista novamente, para vocês terem tudo isso em mente, e essas mensagens que o Vitor tá passando para vocês, tá? O yoga, o que é o yoga para você, Vi? Cara, yoga para mim é transformação. É a transformação da sua vida, né?
quando pedem para eu resumir o curso de formação, inclusive super recomendo o curso de formação na escola, a Escola Prakriti Yoga aqui de São Caetano do Sul, com o mestre Vitor Lina, ele que ministra o curso. Ele chama Vitor também? Victor, o dele é com Victor. C. Que legal. A gente fala Vitor, mas o dele Vamos é mandar C. um abraço para ele. Um abraço, mestre, super gratidão aí por todos os ensinamentos e até hoje, né? A gente tá junto sempre. E eu quero que você o convide para vir aqui também. Sim, nossa, maravilhoso. E sempre me vem isso, porque eu mudei muito. Existe um Vitor antes e um Vitor depois do yoga. A água e o vinho, Pelo né? que você me contou, né? Era vinho antes, virei água, não sei. Mas É isso. A água que vira vinho. Claro que algumas coisas a gente ainda fazem parte da minha personalidade e tal, mas mudei muito, muito. No seu caso, você virou um suco integral de uva. De uva. Da água pro suco que ele integral. adora, viu, gente? Boa também. É isso. Felicidade. Felicidade é um estado que a gente atinge mantendo equilíbrio, paz, tranquilidade. Isso vai trazer felicidade. Felicidade é alegria, né? A gente... Como eu acabei de falar, né? Isso, então... Felicidade é isso, é você ter controle da sua vida, mas de uma forma suave. Não é também aquele controle que te estressa, aquele controle que te deixa tenso. É um controle ao mesmo tempo fluido. Então, você saber como o seu corpo funciona, você saber como suas emoções funcionam. Você vai aprendendo isso e aí você vai ter momentos de raiva, porque faz parte sentir raiva. Só que você vai saber lidar com aquilo, você não vai deixar que aquela raiva cresça e você não vai deixar que aquela raiva perdure. Ela vai ter ali o objetivo, o significado dela, que é importante, muitas vezes a gente precisa sentir. Se a gente não sentisse medo, a gente provavelmente já teria morrido. Sim. Por descuido. Então, todas as emoções têm ali sua função. Mas elas não podem nem crescer demais e nem perdurar demais. Então... eu falo muito do trânsito, que trânsito... Pra mim o ódio é o Talvez trânsito. ele saia em alguma pergunta aí. Não, então. Mas, beleza, teve ali o negócio, assustou, sentiu uma raiva, mas não deixa crescer muito a ponto de você entrar numa briga e às vezes bater em alguém ou tomar um tiro e passou. Não leva ela pra casa. Tudo que a gente vibra tem um efeito físico na gente. As emoções, elas produzem química no nosso corpo. Sim. E emoções que a gente considera ruim não produz químicas boas para o corpo. Em pouca quantidade, ok, não vai fazer mal e você vai ter o benefício que ela te fez ali porque você precisava sentir aquilo de alguma forma. Mas em larga escala aquilo vai te fazer mal. Então a vida é equilíbrio. Não se... Felicidade. Não achar que você não vai ter momentos ruins ou momentos difíceis com emoções que a gente considera ruim, mas saber passar com eles com suavidade, com fluidez. É o rio. Ou seja, a felicidade é uma parte da vida, É né, o rio, né? O rio segue, ele vai às vezes dar de cara com uma montanha, ele não vai ficar batendo na montanha até tentar furar a montanha, ele vai contornar ela, então vai dar trabalho, mas ele vai fluir. Isso é felicidade, bem nível você A, saber bem nível A. E lidar olha, bem com a gente, vida. para você que está em casa, a felicidade é um estado que você vive ela se você tiver certeza que a tristeza vai também passar na sua vida. E se você tiver certeza que a tristeza vai passar, você vai viver em constante felicidade. Mais uma pergunta, Vi. O ódio. Aqui as pessoas, quando eu falo ódio, faz assim, ó. Mas não dizem que o amor e o ódio andam junto? Então eu posso substituir, assim, por uma irritabilidade, uma coisa não, pra pode gente ser, acelerar. Pode ser ódio. Um ódio. O ódio é a oposição do amor. Né? Toda emoção tem ali uma emoção oposta, né? Tá. Alegria, tristeza, né? O ódio é a oposição do amor. Você acha que eles andam juntos? Não. São opostos. Então, muitas vezes, a gente sente ódio quando? Quando quer parar de amar alguém, por exemplo. É muito comum, e eu já senti isso, depois, com os aprendizados que eu tive, eu consigo hoje
ter essa Hoje consciência e você não... zen, nada te abala. Você joga uma bala na água, Não chega a ódio, a bala não nada de acho que jeito não nenhum. chega a porque um ódio é uma emoção muito forte, assim. Eu falo que as emoções, elas têm graduações, né? Você pode ficar um pouquinho feliz ou muito feliz, e se ficar demais, vira uma euforia, que aí já não faz bem. Você pode sentir um pouco de amor, ou sentir muito amor, um pouco de gratidão, ou muita gratidão. O ódio, geralmente, quando ele vem, é mais forte, né? A irritação, sim, é uma coisa que é mais gradual, pode ser um pouco mais suave, um pouco mais forte. E aí, geralmente, quando extrapola, vira um ódio. Tá. Né? Inclusive, no taoísmo, a sequencinha lá de emoções, realmente é isso. A irritação tá no fígado. Irritação, agitação tá no fígado. Quando cresce muito, afeta o coração, que é o próximo, e no coração tá o ódio. Então, ódio, hoje em dia... É o oposto do amor É o pra oposto você. do amor, não, hoje em dia não faz mais tanto, não é tão frequente, não, nem lembro a última vez assim que eu senti, mas é muito comum as pessoas sentirem quando tá, por exemplo, numa relação ruim. Uhum. E aí a pessoa buga porque ela ainda sente amor para aquela pessoa, mas de alguma forma aquela relação não tá boa para ela. E aí o corpo dela sabe que não tá bom para ela. Só que a emoção ainda é de amor e o racional fala, não faz sentido você terminar com alguém que você ama. E aí a pessoa começa a brigar cada vez mais por cada vez menos, por motivos cada vez mais... E ela não consegue ver qual é o problema, e geralmente o problema é falta de compatibilidade só. Eu vou te chamar de novo aqui no programa só pra gente falar sobre isso. Nossa, Sentimentos. dá Gente, porque esse bate-bola aqui virou uma palestra, né? Eu quero que você me responda em uma palavra, nível A, um sonho. Poxa vida, uma palavra. Você tem um sonho que eu sei. Qual que você Eu sei assim, que você tem uma vontade, né, muito grande de realizar. Não, o meu sonho é ajudar as pessoas, o maior número de pessoas que eu conseguir. Que lindo, Vi, que lindo. Isso você já E faz sim, sem você perceber. Você é um cara incrível. esse é o... E pra gente só finalizar antes da penúltima, futuro. O que você espera do futuro? Viver. Viver a vida? Viver a vida, ajudando as pessoas, curtir a vida. É importante curtir, a gente precisa trabalhar. Sim. De preferência algo que a gente gosta. Inclusive... Fazendo o que você faz, Hoje em né? dia, quando as pessoas me perguntam, você só dá aula? Ou você trabalha ou só dá aula? Mas isso eu também ouço direto, né, Sim, irmão? e eu nem me sinto ofendido Aliás, porque... eu quero aproveitar aqui o podcast. Gente, além de dar aula, eu faço um podcast. E eu nem me sinto ofendido porque o que eu faço é tão diferente do conceito de trabalho, né? Geralmente as pessoas se sentem mal quando estão trabalhando. Se eu estiver mal e for dar uma aula, eu saio bem. Eu também. Se eu estiver mal, eu sei que se eu for dar aula mal, eu vou sair bem da aula, aquilo me faz bem. Poucos entenderão, porque isso é uma coisa muito particular nossa, Vi. Nós Então... somos servidores, a gente gosta de servir. O que acontece? Quando a gente se doa, quando a gente faz algo que a gente ama, automaticamente, gente, deixa de ser trabalho. Quem trabalha por dinheiro, só pelo dinheiro, não é feliz. Então... Busca o que você gosta de fazer e transforma isso, igual eu e o Vitor faz, tá? E Vitor por Vitor, quem é esse cara? Esse cara é outro do que chegou aqui. Um metamorfose ambulante. Como todo mundo, mas é o que eu falei, a diferença da gente ter essa consciência, né? A gente tá mudando o tempo todo. Então o Vitor, que começou há 1 hora e pouco atrás, já morreu. E é outro que tá aqui, que vos fala, e daqui a pouco vai ser outro também. E assim vai, né? E assim vamos seguindo a vida, vivendo, curtindo, ajudando, trabalhando. Que odeia machismo, que eu acho incrível. A mulherada vai ficar louca agora, gente. O Vitor, ele odeia
homem machista. Tá ele aí, odeia, ó. Podia ter posto no Isso ódio. daí é Ó. o ódio dele. Vamos fazer Homens corte. machistas, homens preconceituosos, homens que... por isso que ele já não atende homem. Até porque a tântrica, as pessoas confundem as coisas e às vezes marca com ele com outra intenção, porque ele é um cara extremamente de boa aparência, e acaba indo para um outro lado. Então, assim, respeito também, né, acima de tudo, e pela profissão nele, pelo profissional que ele é. Eu tenho que encerrar o programa, né, antes que a minha produção me mate, mas eu queria te agradecer pela presença. Eu quero te fazer um convite, que você esteja aqui pelo menos uma vez por mês, trazendo sempre algo para mudar a vida dessas pessoas. Hoje a gente falou um resumo de tudo, né? Sim, sim. Mas a gente pode um dia falar assim sobre a importância da yoga com mais calma. De repente você traz o seu mestre com você. Vou adorar conhecer o Victor, né? Sim. Vem vocês dois, a gente conversa e levar essa saúde para as pessoas, essa nova mentalidade, assim como você fez comigo. Porque eu era um cara extremamente estressado. Ainda sou um pouco no trânsito, tá? O ódio para mim é o trânsito. Eu tenho pânico quando eu marco, já falei isso aqui, eu tenho pânico de marcar algo e não conseguir chegar porque mudou um viaduto, entendeu? Mudou, quebrou, aí tem que dar a volta no mundo para chegar. Ou e então, o GPS vai recalculando, nossa, recalculando. Aí o Waze vai falando que você vai chegar 2h30, você chega 3h15, igual aquela vez em Atibaia, lembra? A gente achando que ia chegar um horário, chegou em outro, enfim. É uma coisa que me irrita muito, é trânsito e pessoas de mau caráter. E, infelizmente, a gente não consegue filtrar. Eu não sou um cara, mas eu sinto. Então, eu sinto muito. E de você, o que eu senti foi só energia muito boa. Quero te agradecer por você ter mudado a minha vida, por você estar aqui hoje no programa tentando mudar a vida de quem está nos assistindo. E que você volte, porque você é um instrutor nível A. Gratidão, querido. Eu que agradeço. Amo você, viu? Foi um prazer estar aqui. Coração. Obrigado. E eu espero voltar muitas vezes, trazendo aí muito conhecimento. Vai voltar. Você boa. já sabe que vai voltar, porque a gente já tinha combinado isso. Bom, gente, a gente vai encerrar. Gostou? Eu amei. Então tá bom. A gente vai encerrar aqui agora na câmera aberta, Bi, ó, dizendo um tchau para todo mundo que tá em casa e agradecendo a audiência mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato do Nível A pela TV São Caetano, e o nosso programa Nível A continua todas as terças às 22 horas pelo canal 9, Net Claro, YouTube, TV São Caetano, com muitas informações sobre tudo. Um programa completamente eclético. E se você quiser entrar em contato para estar aqui no programa com a gente, é @tv.sãocaetano no Instagram. Entre lá, que a nossa presidente, doutora Elisiana Leixo, vai trazer você aqui no programa. Um beijo e a gente se vê. Beijão, galera. Gratidão.